Muito bom estar aqui novamente, podendo trazer mais uma porção da Palavra de Deus para compartilhar com os irmãos nesse momento. Nós estamos dedicando ao estudo do Salmo de número 127, quando nós levantamos aí o princípio de ter prescrições bíblicas, prescrições da Palavra de Deus para que nós tenhamos um lar ou uma família bem-sucedida. Então vejam que é extremamente necessário que nós aprendamos a voltar para as Escrituras e encontrar nas Escrituras as prescrições, os princípios, os mandamentos, os estatutos de Deus que fundamentam um lar e uma família bem-sucedida. Nós temos hoje a responsabilidade de compartilhar sobre o fundamento que estabelece esses princípios, conforme a palavra de Deus. Como que há um fundamento estabelecido, que princípios são esses e como que nós podemos aprender com esse Salmo de número 127. E você entende claramente que nós lemos aí do primeiro versículo até o versículo 5, onde fala sobre se o Senhor não edificar, se o Senhor não guardar, inútil será levantar de madrugada, porque aos seus amados ele dá enquanto dormem. Então vejam que o primeiro fundamento, o primeiro princípio aí seria a graça de Deus toda suficiente, que nós podemos ver nesse texto, extraindo desse texto para o nosso aprendizado. Pensar exatamente nesse aspecto. Que prescrição, que princípio, que fundamento nós poderíamos tirar daí? Se Deus está dizendo, se o salmista está nos ensinando, é dizendo, se o Senhor não edificar, se o Senhor não guardar, tudo será inútil. Ele dá, ele concede aos seus amados enquanto esses dormem. Tratando a respeito do próprio Salomão, quando Deus aparece a Salomão em sonhos, ele diz para ele o que ele gostaria de receber da parte de Deus. Ele expressa para Deus que gostaria de receber sabedoria da parte de Deus para liderar o seu povo, para governar o seu povo e conduzir o seu povo de forma bem-sucedida, fazer deste povo um povo de princípios. Então ele recorre a Deus nessa oportunidade que Deus dá a ele através de sonhos. Salomão está sonhando e Deus então diz a ele, olha, eu te darei não somente a sabedoria, mas te darei riquezas, honra, para suprir todas as suas necessidades. Então esse dá aos seus amados enquanto dorme, nos traz à memória essa graça toda suficiente de Deus, da parte de Deus para conosco. Nós encontramos isso em Tito capítulo 2, versículos 11 e 12, quando diz que a graça de Deus ela se manifestou salvadora a todos os homens. E no versículo 12 vai dizer para que renegadas, ela diz que essa graça educa, nos fazendo renegar todas as impiedades e paixões mundanas, para que nós possamos viver neste presente século de forma sensata, justa e piedosa. Então esse é o princípio da graça toda suficiente, nos educar, nos instruir, nos corrigir. Então vejam bem, um lar que quer ser bem-sucedido, uma família que deseja ser bem-sucedida, ela precisa conhecer, reconhecer e aplicar esse princípio no seio da família, na vida familiar, na vida dos membros dessa família, esse princípio, esse fundamento da graça toda suficiente. Vejam que aquilo que Deus concede a Salomão, sabedoria, honra e riquezas, ele não concede a Salomão porque Salomão merece. Ele dá a Salomão aquilo que ele não merece. E ele concede como forma de dádiva, como forma de graça, de favor imerecido. Então, quando nós falamos de graça toda suficiente, nós estamos falando de um favor de Deus para com a nossa família, para com o nosso lar, de modo que nós não merecemos, mas ele graciosamente nos concede toda essa graça. Então, veja bem, Deus dá aos seus amados enquanto dorme, o versículo 2. É lógico que nós não estamos dizendo aqui, ensinando que nós devemos ficar de braços cruzados, que nós não devemos trabalhar, que nós não devemos edificar, que a família não deve buscar o sustento. Não é nada disso.
A ideia de dar aos seus amados enquanto dormem é a verdadeira ideia, o verdadeiro princípio que nós precisamos passar para a nossa família, para o nosso lar, de que enquanto dormimos, Deus está trabalhando, já providenciando em toda a sua livre vontade, em toda a sua sabedoria, em todo o seu propósito, Deus já está providenciando tudo quanto nós vamos necessitar no dia de amanhã. Então, quando Jeremias fala em Lamentações 3, a partir do versículo 22, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, é porque essa misericórdia se renova cada manhã em nossas vidas, com a minha vida, com a sua vida, com a nossa família. Então nós precisamos treinar a nossa família, nós precisamos treinar os nossos filhos com respeito a esse fundamento, a esse princípio de que nós devemos edificar, que nós devemos trabalhar, que nós devemos vigiar, como se tudo dependesse de nós, mas crendo debaixo desse fundamento da graça toda suficiente, que tudo procede de Deus. Então nós trabalhamos porque nós confiamos que Deus, na sua graça, Ele proverá. Nós edificamos, nós vigiamos, porque sabemos que Deus, com a sua graça toda suficiente, proverá todos os recursos para que a gente consiga fazer tudo o que nós precisamos para a sustentação, tanto da nossa vida como sustentação da nossa família, fazendo assim com que o nosso lar tenha temor, o nosso lar tenha princípios, e o primeiro princípio é esse, o fundamento de que a graça de Deus, ela é toda suficiente, ela é um favor do qual nós não merecemos. Vejam que dentro da Escritura Deus deixa isso muito claro. Nenhum de nós é meritório diante de Deus, nenhum de nós possui méritos para que Deus nos restitua alguma coisa. Então vejam bem, esse fundamento, esse princípio, é o princípio que deve fundamentar todos os lares cristãos. Você precisa educar a sua família nessa graça toda suficiente. Vejam bem, a compreensão dessa graça toda suficiente, ela promoverá na minha vida, na sua vida, na nossa vida familiar, no nosso lar, o princípio da humildade. Vejam bem, se nós não somos merecedores, se Deus não faz porque há algum mérito da nossa parte, então isso implica que é graça suficiente, é o favor imerecido de Deus para conosco. Então, a compreensão dessa graça toda suficiente vai produzir no meu coração, no coração da minha família, no coração dos meus filhos, o princípio da humildade. Vejam que lá em Tito diz que essa graça, ela nos educa para que sejam renegadas todas as impiedades e paixões mundanas, para que eu, a minha família, o nosso lar, viva nesse presente século de forma sensata, justa e piedosa. Sendo assim, nós seremos uma família, nós seremos um lar bem-sucedido. A graça, ela presenteia como aquilo que nós não merecemos, mas a graça também, ela nos conscientiza daquilo que nós merecemos, que é a condenação eterna, que é o fogo do inferno. Mas Deus se demonstrou ou mostrou-se graciosamente bondoso, misericordioso para conosco na cruz do Calvário. Deus então ali expressou a sua misericórdia, a sua graça toda suficiente, fazendo com que Cristo morresse por cada um dos nossos pecados e quitasse a nossa dívida para com Deus. Esse é o princípio que nós temos que ensinar no nosso lar, na nossa família. A graça, ela é um presente de Deus porque nós não merecemos, mas ela também nos conscientiza daquilo que nós merecemos, daquilo que nós somos passíveis por causa dos nossos pecados e por causa das nossas transgressões. Vejam bem, a graça, ela não só nos educa, ela estabelece esse princípio, esse fundamento do nosso lar de uma graça toda suficiente, como ela nos ensina que nós não merecemos, como ela nos ensina o que nós merecemos, mas ela também nos leva ou produz em nós e no nosso coração o anseio, o desejo da confissão de pecados. Vejam bem, quando nós entendemos que é graça, ela gera humildade no nosso coração e ela nos convence dos nossos pecados. Se ela convence cada um de nós, cada membro da família, dos nossos pecados,
Isso também implica que essa graça, ela promove a confissão de pecados entre nós. Ela promove a nossa reconciliação. Ela promove a humildade para que haja comunicação, para que haja aprendizado no seio da família. E tudo isso é fruto dessa graça toda suficiente. Então, não é só meramente dar aos seus amados enquanto dorme, mas é a ideia de que Deus, enquanto nós dormimos, Ele está operando os seus propósitos, os seus desígnios, fazendo com que essa graça seja toda suficiente e amanhã, assim, se Deus na sua graça permitir, quando levantarmos, Deus providenciou por essa graça tudo quanto nós necessitaremos para viver o dia de amanhã. Então vejam bem, a graça nos leva à confissão de pecados, cônjuges, filhos, confessando, procurando reconciliação, procurando a resolução de conflitos, procurando ter uma comunicação saudável e sadia no meio do lar. Outra coisa que nós precisamos destacar aqui, nós pais precisamos ensinar, corrigir e conduzir os nossos filhos na palavra de Deus. As prescrições desse Salmo 127, elas precisam ser ensinadas. Os nossos filhos, os membros da nossa família, precisam ser corrigidos, doutrinados conforme essa graça, para que nós então vivamos de conformidade com a palavra de Deus. Então vejam bem, a graça ela oferece perdão, humildade e comunhão no lar. Ou seja, o lar será repleto de reconciliação, o lar será repleto de paz, a nossa família desfrutará de comunhão, de paz e reconciliação, porque essa graça é toda suficiente, porque nós estabelecemos, ensinamos, corrigimos e treinamos a nossa família, o nosso lar, nessa graça toda suficiente. Por outro lado, o orgulho ou a hipocrisia, que não nos deixam reconhecer os nossos pecados, nos afastam da palavra de Deus, nos tornam alvos, não é, de condenações e faz com que a nossa família seja destruída, que haja conflitos na nossa família. Então vejam bem, orgulho e hipocrisia são contrários a essa graça suficiente. Então vejam bem, se o Senhor não edifica, se o Senhor não guarda, se o Senhor não nos dá enquanto nós dormimos, tudo será inútil nessa família, tudo será em vão nessa família. Então esse princípio, com toda certeza, sem dúvida alguma, nos educará para que nossa família, o nosso lar, sejam fundamentados nesse primeiro princípio, a graça toda suficiente de Deus. Ele já está providenciando e trabalhando tudo quanto nós vamos necessitar no dia de amanhã. Então amanhã, se Deus permitir, podemos levantar e trabalhar com toda disposição, com toda disponibilidade, nós podemos vigiar, nós podemos buscar, nós podemos ir em busca do nosso sustento, porque Deus já providenciou todos os meios, com poucas dificuldades, com muitas lutas, poucas lutas, mas o certo é que Deus nos dá enquanto dormimos, pela sua fidelidade, pela sua graça toda suficiente. Então, que pense nesse primeiro princípio, treine a sua família, o seu lar, para que nós sejamos um lar e uma família bem-sucedida. Deus abençoe você e sua família. Deus nos conceda graça para o dia de amanhã e que as suas misericórdias se renovem para conosco. Um abraço a todos, fiquem todos com a paz de Cristo. Amém.